E aí, Dev, beleza? Lucas Moura aqui. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que é uma estrutura de repetição, o que é um loop. Para me te explicar o que seria estrutura de repetição, eu vou fazer uma comparação com um jogo. Por exemplo, imagine que você seja um jogador que está jogando, sei lá, um jogo qualquer, por exemplo, Super Mario World. E você está jogando esse jogo e você é um jogador hardcore que quer passar aquela fase em específico e não vai sair dela enquanto você não conclui ela. Então você vai ficar jogando aquela fase enquanto você ainda não passou aquela fase, seria uma condição. Agora, se você passou de fase, essa condição que seria você não passou, ela agora vai ser falsa. E quando essa condição vai ser falsa, você vai parar de repetir essa fase. Então seria mais ou menos isso usando o estrutura de repetição. Vai ficar repetindo enquanto uma condição for verdade. Imagina que eu quero criar um algoritmo que vai imprimir uma mensagem qualquer 5 vezes. Então, por exemplo, basta eu fazer sysout, println, olá, vou executar, imprimiu olá 5 vezes. Mas e se eu quisesse repetir essa frase, sei lá, 100 vezes, 1000 vezes? Eu teria que ficar copiando isso aqui, então eu teria que ficar colando isso aí até repetir a quantidade de vezes que eu quero. Só que isso não é legal, né? A gente quer repetir esse código de uma forma mais fácil. É aí que vem a estrutura de repetição. Eu quero imprimir a mensagem olá 3 vezes. Para mim fazer isso, eu posso usar uma das 3 estruturas de repetições que o Java permite usar. Então, para a gente fazer isso, a gente pode usar uma das 3 estruturas de repetição que tem no Java. A primeira delas é o while, que seria enquanto. Qual que é a sintaxe dela? Seria o while. Aqui dentro do parênteses dela, eu vou colocar a condição. Então, por exemplo, condição, e eu coloco as chaves, e dentro dessas chaves eu coloco o conteúdo que vai ser repetido. Então aqui eu fiz a minha colinha, vou criar aqui o while, aqui vai ficar a condição, vou abrir chaves. Dentro das chaves, o que vai repetir? Seria a mensagem olá. Então vou jogar aqui para dentro. Certo. Agora eu preciso colocar uma condição que sempre quando ela for verdade, vai entrar dentro desse bloco. O que é o bloco? É todo o código que está dentro dessas chaves aqui. Então tudo que se tivesse mais linhas aqui, vai ser repetido sempre que isso aqui for uma verdade. Aqui eu vou colocar uma condição. Qual que seria a condição? Por exemplo, eu quero imprimir essa mensagem 3 vezes. Então repita enquanto não imprimiu 3 vezes. Como que eu farei isso? Vamos criar uma variável chamada contador. Que ela vai começar com o valor 0. E aqui eu vou colocar uma condição que seria: enquanto o contador for menor que 3, você vai repetir e executar isso aqui para mim. Então, contador menor que 3. Então, olha aqui. Repita enquanto o contador for menor que 3. Só que em momento nenhum eu estou alterando o valor desse contador. Então, eu preciso colocar aqui, depois desse olá, alterar o valor de contador para mais 1. Então, o contador vai receber o valor dela mesma mais 1. Isso aqui, se você assistiu essa aula aqui, você lembra que tem formas mais fáceis de fazer isso. E uma delas é isso aqui, contador mais mais, que é a mesma coisa que isso aqui. Então vou simplificar, colocar contador mais mais. Vou executar e vamos testar. Imprimiu olá 3 vezes. Olha que legal. Se eu colocar aqui um breakpoint e executar com debug, ele pausou aqui. Se eu colocar o mouse no contador, o valor dele na primeira repetição é 0. Vai imprimir olá. E agora contador mais mais. Então o contador vai receber o valor de contador mais 1. Então agora vai passar a ter 1. Então coloquei aqui, voltou para 1. Há um detalhe. Sempre quando chegou no final aqui do bloco da estrutura de repetição, então por exemplo, imagina que executou o último comando que está dentro desse while. Imagina que o cursor, que é esse aqui que está piscando, ó, imagina que ele chegou aqui, quando chegar nessa chave, ele vai voltar lá para cima, para onde que o while ou a estrutura de repetição foi declarada, então, por exemplo, na linha 6, e vai fazer verificação de novo. Eu alterei aqui e agora. Aí ele subiu e verificou se essa condição é verdadeira. Então, o contador que tem um valor 1 é menor que 3? Sim, é uma verdade. Então, ele vai entrar dentro dessas chaves, então imprimiu olá. Agora ele voltou lá para cima de novo. Contador, que agora tem um valor de 2, 2 é menor que 3? É uma verdade. Então ele vai entrar aqui também. Imprimiu olá. Agora ele voltou aqui de novo. 3 é menor que 3? Não, é falso.
Então, por isso que ele vai vir para a linha do 10 aqui. No caso, eu podia ter colocado algum texto aqui para indicar que chegou, que saiu desse while, mas se eu dar um next aqui, perceba que ele já pulou essa estrutura de repetição. Então, olha o tanto que é simples a estrutura de repetição. Nada mais é do que o seguinte: tudo que tiver aqui dentro vai ser repetido enquanto isso aqui for uma verdade. Lembra daquela cena do Shrek, que o burro fica perguntando para o Shrek: ah, já chegou? E agora? Já chegou? Não, e agora? Chegou? Pois então, é mais ou menos essa mesma ideia usando o while. Toda hora que chegar no fim da estrutura de repetição, ele vai ficar perguntando: beleza, e agora? A condição é uma verdade? Ah, é uma verdade. Então eu vou executar isso aqui. Aí chegou aqui, e agora? É uma verdade? Se for, vai executando. Então ele vai ficar fazendo essa repetição até sair ou não, né? Você vai ver que isso aqui pode ficar em um loop infinito. O que seria isso? Seria quando o seu código ele não tem fim, ele vai ficar preso nesse loop aqui infinitamente. Como que seria isso? Vou até mostrar para você, porque para a gente fazer o certo, a gente tem que saber fazer o errado também. Então, por exemplo, aqui eu vou comentar esse contador mais, e olha o que vai acontecer. Olha o tanto de olá que ele está imprimindo. Ó. Ele não para de imprimir olá. Se o seu programa ficar travado assim, o que você pode fazer? Você vai clicar no seu console e vai apertar as teclas Ctrl+C, e agora vai apertar Desejo finalizar, aí você vai digitar a letra S e apertar Enter. Pronto, ele vai encerrar, ele vai forçar o seu programa que está em execução infinitamente. Então, se o seu algoritmo ficar em loop infinito, ou você errou nessa condição, ou tem algo de errado, talvez com o contador. Geralmente é na condição aqui, certo? E se eu quisesse imprimir um número de 1 até 100, como que eu faria? Por exemplo, eu quero imprimir o número do intervalo de 1 até 100. Então, quero imprimir do 1 até o 100. Como que eu faria isso? Primeira coisa que eu vou olhar, qual que é o valor inicial que eu quero repetir? Não é 1? Então eu posso colocar aqui minha variável, para começar, ao invés de 0, eu vou colocar 1. E agora, eu quero verificar o seguinte, qual que é o valor máximo dele? Não é 100? Então eu vou repetir enquanto o contador for menor ou igual a 100, ou eu posso colocar apenas menor que 101. Das duas formas vai funcionar. Eu coloco, por exemplo, menor ou igual a 100, eu acho mais fácil de entender. Ao invés de imprimir olá, basta imprimir a variável contador. Eu poderia colocar contador aqui direto e executar. Imprimiu do 1 até o 100. Se eu quisesse imprimir o número do 50 ao 80, por exemplo, basta trocar o valor inicial, que seria 50, e o máximo, que seria 80. Vou executar 50 até 80. Se eu quisesse incrementar de 2 em 2, basta eu trocar o valor do contador. Então, por exemplo, o contador vai receber contador mais 2. Isso aqui é a mesma coisa se eu fizer contador mais igual a 2. Vou executar. Está aqui 50, 52, 54 até o 80. E se eu quisesse fazer um algoritmo que vai repetir e vai alterar o valor do contador de forma decrescente? Por exemplo, eu quero imprimir os números do 400 ao 300, por exemplo. Como que eu faria? Qual que é o valor inicial dele? Seria 400. Então, vou trocar aqui o valor do meu contador para 400. Qual que é o valor final dele? Seria o 300. Então, vou fazer contador 300. E eu tenho que fazer mais uma alteração aqui, que é o operador. Então, perceba que, olha, enquanto contador menor que 300, se eu executar aqui, ele nem executou esse conteúdo do while. Por quê? O while ele faz a verificação logo no início. Então, olha, o contador começou com o valor de 400. Assim que ele vai entrar no while, ele vai verificar. Para você entrar aqui, você precisa ter um contador menor ou igual a 300. Então, 400 é menor ou igual a 300? Falso. Então, ele nem chega a executar isso aqui. Então, ele nem entra dentro desse while aqui. O que eu vou fazer é inverter isso aqui. Então, repita enquanto o contador for maior ou igual a 300. Vou executar, ficou em loop infinito. Por quê? Vamos descobrir por quê. Por que aconteceu isso? Vou dar um debug. 400 é maior ou igual a 300? É. Então ele vai entrar aqui. Vai imprimir o valor de contador, 400. E agora, o contador mais.
Do 400 ele vai para o 401. Então ele está incrementando de 1 em 1, então é impossível ele chegar no 300. Então ao invés de somar, nós vamos subtrair. Então contador é igual a contador menos 1, e isso é a mesma coisa aqui, menor igual a 1, ou contador menos menos. Vou executar, está aqui do 400 ao 300. Uma outra estrutura de repetição que tem no Java é o do while. Do, abrir chaves, e depois das chaves eu vou abrir o while, igual foi criado aqui. E aqui dentro a condição. Aqui dentro das chaves também fica o código. Então o que eu vou fazer é transformar esse while aqui usando do while. A estrutura de repetição while do while é praticamente a mesma coisa. Eu vou te mostrar depois qual que é a diferença entre as duas. Então eu vou fazer do, vou abrir as chaves, e depois das chaves eu vou colocar um while. E posso colocar essa condição aqui dentro. Vou colocar um ponto e vírgula e vou copiar esse código aqui que está dentro do while. Agora o que eu vou fazer, eu vou comentar esse while e vou testar só com esse do while. Vamos ver se vai ser o mesmo resultado. Está aqui do 400 ao 300. Qual que é a diferença de while e do while? O while ele tem a verificação no topo, assim que começa. Já o do while, ele tem a verificação lá no final. Então se eu executar aqui com debug, vou apagar essa cola aqui que está feia. Para te mostrar isso, eu vou colocar um exemplo bem simples. Por exemplo, o valor 299. Vou executar com debug, usando o while. 299 é maior ou igual a 300? Não. Então ele nem vai executar o conteúdo desse println. Agora, se eu colocasse o do while, ele vai executar o conteúdo do while, porque a verificação é só lá no final. Então ele já vai imprimir 299, subtraiu, e agora ele vai verificar, 298 é maior ou igual a 300? Não, ele vai sair. Então é essa a diferença. Com o do while, ele vai executar pelo menos uma vez, mesmo se a condição aqui dentro for falsa. Já no while, pode ser que ele não execute nenhuma vez, porque a verificação é na entrada, digamos assim, é logo no começo. Uma outra estrutura de repetição que nós temos é o for. O tão famoso for é uma das estruturas mais utilizadas, for, e a sintaxe dele é o seguinte: for, deixa eu quebrar a linha aqui, vou abrir parênteses. O primeiro parâmetro que eu vou passar aqui, a primeira informação, vai ser valor inicial, ponto e vírgula, condição, e aqui passo. Eu já vou te explicar o que seria esse passo aí, pode ser meio estranho. Eu vou criar aqui com base nesses exemplos anteriores aqui. Eu vou voltar aqui para 400, e o que eu vou fazer é for, abrir e fechar parênteses, e as chaves. No for, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir o valor inicial do meu contador. Então, por exemplo, qual que é o valor inicial do contador? Então, por exemplo, eu quero do 1 ao 100. E aqui eu vou colocar, qual que vai ser o valor inicial? Contador igual a 1. Qual que é a condição de parada? Ele vai repetir enquanto contador for menor ou igual a 100. Então, eu vou colocar aqui depois do ponto e vírgula, contador menor ou igual a 100. Ponto e vírgula de novo. Qual que é o passo? O que vai incrementar nessa variável contador? Se você olhar aqui, é um valor crescente, então ele está incrementando de 1 em 1. Então seria contador é igual a contador mais 1. Ou eu coloco apenas contador mais, dessa forma. E aqui eu vou colocar a mensagem. Só isso. Então, olha o tanto que é mais fácil para esse caso aqui envolvendo um contador. Vou executar, imprimiu, do 1 até o 100. Certo, mas por que eu criei uma variável? Definir o valor de variável aqui e lá em cima. Você poderia fazer algo mais fácil. Eu poderia criar a variável aqui dentro. Então, por exemplo, aqui eu vou comentar essa linha e eu vou criar a variável aqui dentro. Int contador. Vou executar, imprimiu aqui 1 até o 100. E se eu quisesse fazer decrescente? Basta trocar aqui contador menos menos, que vai diminuir de 1 em 1. Se eu quisesse diminuir de 2 em 2, basta fazer menor ou igual a 2. Se eu quisesse diminuir de, sei lá, 100 em 100, menor ou igual a 100. Se eu quisesse multiplicar por 10, multiplicação igual a 10. Por 100, por 1000. Simples. Dividir, coloco a barra aqui. Então, contador menos menos. E aqui eu quero fazer o número do 100 até o 1.
Então basta fazer. Qual que é o valor inicial? 100. Qual que é o valor final? 1. Então ele está decrescendo. Se eu vou diminuir esse valor, ele tem que parar em valor, senão ele vai ficar negativo, vai até o infinito. Então eu preciso fazer a condição que é repita enquanto o contador for maior ou igual a 0. Na verdade é 1, né? Vamos colocar 0 para ficar diferente. Maior ou igual a 0. Vou executar. Está aqui 100 ao 0. Aquela ideia de verificar é a mesma coisa aqui. O que ele vai fazer é o seguinte. Isso aqui ele vai executar na primeira vez, então ele criou uma variável contador igual a 100, e toda vez que ele chegar aqui no final, por exemplo, chegou aqui, ele vai executar o conteúdo do passo, que é esse último parâmetro aqui, e depois diminuir ou incrementar, vai depender do valor do seu passo, e depois que ele fizer isso, ele vai verificar essa condição que foi passada aqui no meio. Agora você aprendeu 3 estruturas de repetição. Qual que eu vou usar no meu dia a dia? Você viu que quando você tem uma estrutura de repetição envolvendo o contador, eu pelo menos acho o for muito mais fácil de você usar. Com uma linha aqui você já passou a condição, o passo e definiu a variável aqui dentro. Então quando você precisa fazer uma estrutura de repetição envolvendo passo, você usa o for. Agora se você quiser fazer algo assim, por exemplo, imagine que eu tenho uma variável que vai ser um número aleatório, por exemplo, vou usar o random, gerador é igual a new random. Se você não sabe o que é o random, o que é o número aleatório, eu recomendo esse vídeo aqui. Então vou fazer int número vai receber gerador.nextInt. Eu quero gerar um número de 1 a 4, por exemplo. Então faria 4 mais 1 aqui. E eu quero ficar gerando esse número até eu obter o número 3, por exemplo. Então vou fazer while número diferente de 3. Vou colocar aqui, gerou o número. Vou gerar ele toda vez que repetir esse código. Então ele vai receber um novo número aleatório. E aqui no final vai ser um conteúdo que vai ser executado assim que ele gerar o número 3. Gerou o número 3. Aê. Vou executar. Está aqui, ele gerou o número 1. Deixa eu colocar aqui um espaço de novo. Então ele gerou o 2, o 1. E na outra tentativa ele obteve um 3. Então 3 é diferente de 3? Não, é falso. Então ele vai sair desse while e vai vir para a linha abaixo do fechamento da chave do while aqui, que seria a linha 30. Esse conteúdo de estrutura de repetição é extremamente importante que você domine ele. Inclusive nós vamos usar na próxima aula, que é sobre vetores. Então eu recomendo muito que você pratique essa estrutura de repetição, procure alguns exercícios, porque ela é extremamente importante que você domine ela. Então, Dev, a aula de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima!